Fala pessoal, beleza? Professor Wagner aqui mais uma vez. Hoje nós vamos estar finalizando o PET volume 2, né, do terceiro ano EJA. Esse PET aí nós vamos estar na semana 3 e 4 dele, tá? Aí a gente vai acabar ele e esperar o PET 3 aí. Vamos tentar fazer um vídeo mais sucinto possível, porque também o conteúdo é pequeno e a gente vai tentar abordar só as coisas mais importantes para resolver as atividades, tá? Vamos lá, vamos começar. Corrente elétrica. Bom, a corrente elétrica é um fio condutor no qual foi estabelecido um campo elétrico apresenta uma diferença de potencial elétrico ao longo do seu comprimento. Bom, devido à diferença de potencial, DDP, no fio, cargas elétricas, como por exemplo elétrons livres do material, se movimentam à medida que o tempo passa, criando um fluxo de elétrons e estabelecendo no fio uma corrente elétrica. Beleza. Bom, a medida de corrente elétrica ela é o ampere, tá? E aqui a gente tem a equação, né, da corrente elétrica. I é igual a ΔQ sobre ΔT. Esse ΔQ é a quantidade de cargas que movimentam em um determinado espaço de tempo, tá? Uma variação de tempo. Tranquilo. O PET ele vem trazendo aí a questão dos circuitos elétricos. Circuitos elétricos simples são compostos por uma fonte de energia elétrica, também chamada de fonte de tensão. Uma pilha, por exemplo, né, uma fonte aí. E um dispositivo com propriedades resistivas, chamado de resistor. Uma lâmpada é um exemplo de dispositivo que funciona como resistor. Beleza, olha só, aqui a gente tem um exemplo de um circuito elétrico, a gente tem uma pilha, né, os polos positivo, o polo positivo, o polo negativo, terminal positivo, terminal negativo. O fio que sai aqui passa por pela lâmpada, né, no caso aqui que funciona como também um resistor, e aí no caso depois retorna o fluxo aqui, né, convencional, ele passa aqui, né, do maior potencial para o menor potencial, tá pessoal? A corrente elétrica aqui ela passa do maior para o menor, convencionalmente aqui falando. Tranquilo até aqui? Bom, a lei de Ohm, ela, né, é uma lei muito interessante na física. Ela permite resolver bastante problema aí, né, de circuitos elétricos. Vamos ver o que é que fala aqui sobre a lei de Ohm. A lei de Ohm permite relacionar valores de corrente, tensão e resistência em circuitos, desde os mais simples até os mais complexos. Tranquilo. O que seria a descrição da lei de Ohm aí? A lei de Ohm diz que, desde que o resistor seja ôhmico, isso aqui é importante, tá pessoal? A razão entre o potencial elétrico e a corrente elétrica é sempre constante. O que significa o resistor ser ôhmico? Ele não vai variar com o tempo, ele não vai variar com a temperatura. O resistor ele sempre vai manter a sua resistência ela constante. Se ele é constante, a razão entre, né, no caso a DDP aqui e a corrente, entre o potencial e a corrente vai ser constante também, tá? Vai ser uma dependência linear. Tranquilo? Essa aqui é a descrição, né, da lei de Ohm, uma descrição mais simples possível, e essa aqui é a equação que relaciona, no caso, né, o potencial elétrico e a corrente elétrica. Tranquilo? Para um resistor ôhmico, lembrando disso, tá? Né? Bom, conteúdo bem pequeno, então a gente já pode ir direto para as atividades, tá? Tranquilo, né? Vamos lá. Atividade 1. Uma corrente elétrica de intensidade igual a 8 amperes percorre um fio condutor. Determina o valor da carga que passa através de uma secção transversal em 60 segundos. Aqui ele deu tempo e ele deu também a corrente. Usa a equação, o problema já dá a equação. Então isso aqui é muito simples, pessoal. Muito simples de resolver. Basta você substituir isso daqui e fazer um manejozinho. Eu vou mostrar para vocês como é que faz aqui, olha. Olha só. Você vai pegar a equação não essa equação, né? Mas sim essa. A equação da corrente elétrica, tá? Então, olha só. Eu tenho a equação da corrente elétrica. Só que o que eu quero achar é a quantidade de carga, não a corrente, que passa em um determinado espaço de tempo. Então eu vou pegar esse Q, né? Eu vou pegar o ΔT e vou jogar para cá, né? Vai ficar ΔQ igual a I vezes ΔT, né? Se eu substituir esses valores aqui, 8 vezes 60 vai dar 480 coulombs. Muito tranquilo, né? Bom, vamos lá. Cite quais os principais aspectos que permitem um material ser condutor ou isolante elétrico. Lembre-se do que já estudamos
no PET 1. Isso aqui a gente vai ter que relembrar lá, tá, pessoal? Do que a gente estudou no PET 1. Você lembra qual que é a característica principal de um condutor elétrico? Né? O que ele faz ele ser um condutor? Lembra dos elétrons livres ali que permitem ter uma maior liberdade dos elétrons, que eles permitem sair. Então, isso aqui eu vou deixar como uma revisãozinha no PET 1, tá? Volta lá que eu acredito que ninguém vai ter dificuldade em responder essa questão, não. Sobre a associação de pilhas, um estudante possui um rádio que funciona com uma tensão constante de 6 volts. Quantas pilhas de 1,5 volts o estudante deve associar para fazer funcionar o seu rádio? Faça um esquema mostrando como devem ser dispostas as pilhas associadas pelo estudante. Pessoal, isso aqui é tranquilo. Isso aqui eu acho que todo mundo já deve ter feito isso numa lanterna, né? A associação ela vai ser uma associação em série. Eu vou mostrar aqui como é que vai ser. Quer ver? Ó? Olha só. Você vai pegar sempre o polo negativo, o polo positivo, ligar no polo negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, né? E vai ligar ele no rádio aqui. Por que a gente faz essa associação? Porque olha só, se você fizer ela em série, você vai somar 1,5 com 1,5 deu 3, depois com mais 1,5 mais 1,5 deu 6 volts. Então a gente tem aqui certinho a tensão necessária para fazer funcionar o rádio, tá? Se a gente fizesse em paralelo aqui, não seria legal não, se a gente colocasse todas em paralelo, então eu teria uma tensão só de 1,5. Não é o caso aqui, mas é só para deixar claro. Por isso que a gente tem que fazer em série. Em série a gente soma, né? A gente vai somar aqui, no caso, as tensões aqui. Descreva a lei de Ohm e responda. Tá pedindo para descrever a lei de Ohm e responder, tá, pessoal? Então a descrição eu já mostrei onde é que tá lá atrás, né? Basta você descrever o que diz a lei de Ohm aqui, né? O que ela fala em relação à resistência, à voltagem e à corrente. O que ela descreve sobre isso? Desde que seja um resistor ôhmico, né? A razão entre a voltagem aqui, né? O potencial elétrico e a corrente ela vai ser constante. Então basta fazer essa descrição como está lá, ou com as suas palavras também, não tem problema nenhum, tá? Uma lâmpada de uma residência é ligada a uma fonte de 120 volts. Então, uma corrente de 2 amperes passa pelo circuito. Qual o valor da resistência do filamento da lâmpada? Lembre-se da equação da lei de Ohm, tá vendo? Lembre-se da equação aqui. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Né? A gente tem R igual a V sobre I, a gente substitui 120, substitui V por 120, coloca aqui no lugar de I também a gente coloca 2 amperes, 120 dividido por 2 amperes, 120 volts dividido por 2 amperes, vai dar exatamente 60 ohms. Tranquilo demais, né? Questão 5. Um chuveiro elétrico é submetido a uma DDP de 220 volts, sendo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 10 amperes. Qual a resistência do chuveiro? De novo, lembre-se de usar a lei de Ohm. Pessoal, lei de Ohm, ó, muito problema de circuito elétrico, dá para usar a lei de Ohm. Esse problema aqui é um problema bem simples, né? Mas tem alguns um pouquinho mais complexos e dá para usar com a lei de Ohm, né? Principalmente envolvendo gráfico. Então, assim, vamos lá, vamos ver como é que vai ficar essa questão 5 aqui. 220 DDP e 10 de corrente. Mesma coisa, substituição simples, né? Onde tem V eu vou colocar 220, onde tem I eu coloco 10. 220 dividido por 10, se eu cortar o zero aqui, cortei 0 com 0, 22 dividido por 1, 22 ohms. Muito tranquilo. A gente tem a letra A aqui. Quando estamos molhados, temos a resistência do corpo em média de 1000 ohms. Se o som da figura ao lado está ligado a uma rede de 120 volts e uma pessoa toma um choque ao ligá-lo, a tomada, qual será a corrente elétrica que irá percorrer o indivíduo? Mais uma vez a gente vai usar a lei de Ohm aqui, pessoal. Tá? Eu tenho resistência, eu tenho aqui 120 volts, então o que eu quero achar? Eu quero achar a corrente. Então nós vamos lá, mesma coisa, olha só. Só que agora o que eu vou fazer? A equação me diz que R igual a V sobre I, eu preciso achar I, não é? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar
e vou passar o I para cá e jogar o R para cá, tá? Jogadinha matemática muito simples, tranquila aqui, ó, remanejo de equação. E aí depois que eu tiver a expressão que me dá agora resolvida para I, basta eu substituir 120 volts, colocar aqui no lugar de V, R eu vou colocar 1000, fazendo essa continha básica aqui, vai dar exatamente 0,12 amperes. Muito tranquilo, né? Bom pessoal, agora vamos para a última questão aqui. Bom, um curioso estudante empolgado com a aula de circuito elétrico que assistiu na escola resolve desmontar sua lanterna utilizando-se da lâmpada e da pilha retiradas do equipamento e de um fio com todas as extremidades descascadas. Faz as seguintes ligações com a intenção de acender a lâmpada, tendo por base os esquemas mostrados em quais casos a lâmpada acendeu. Bom, olha só, a gente vai fazer por exclusão aqui. Na lâmpada nós vamos considerar os dois pontos de entrada, né? Onde a gente ligaria o negativo e o positivo. A gente vai considerar aqui, olha, que seria essa parte aqui enrugadinha e a extremidade dela aqui, tá? Então se a gente pegar esse negativo aqui, ele entra na parte enrugadinha, e nós temos o positivo aqui, ó, entrando na extremidade dela aqui, né, na pontinha dela. Então beleza, essa aqui ligaria. Essa aqui não vai ligar porque, olha, nós temos o terminal positivo, ele não está ligado, tá certo? Apesar de que o terminal negativo está ligado certinho na extremidade da lâmpada, mas essa aqui ela não liga, então a gente exclui a 2. A 3, ela também liga, ela é o mesmo caso da 1. Porém, olha só joguei o fio do lado aqui, olha. O terminal positivo está ligado na extremidade da lâmpada e a parte enrugadinha aqui, olha, que seria o outro terminal da lâmpada, também está ligado na parte negativa, então ela ligaria. 3 e 1 ligaria. Essa aqui de forma nenhuma vai ligar, né? Porque olha só, sai do positivo aqui, entra num dos terminais da lâmpada, porém ela tá ligada aqui na parte que, né, no caso, no outro terminal da lâmpada não está ligado na outra extremidade. Se tivesse um fio aqui vindo na extremidade, tudo bem, mas esse ponto aqui é um ponto neutro, não tem nada, né? O circuito ele não está fechadinho aqui não, tá? Ele está um circuito aberto. Então a gente exclui aqui no caso A2 e A4, tá? Por enquanto 1 e 3. Esse aqui também não, esse aqui é um circuito aberto, ele não está fechado. Você pode olhar que esse terminal negativo, ele não está fechadinho aqui, ele não entra nos terminais da lâmpada. Aqui a gente tem o positivo ligado na extremidade, porém o outro terminal não está ligado no circuito, beleza? E agora a gente excluiu 5, 2 e 4. Bom, esse 6 aqui, pessoal, olha só, ele de fato ele é um circuito fechado, porém a corrente ela não passaria nos dois terminais da lâmpada, tá? Ela iria, no caso, passar apenas em um. Sai aqui, no caso, por exemplo, né, nós temos o positivo ele vai passar direto, ele não vai passar pelo filamento da lâmpada, tá? A corrente vai passar direto e vai vir para cá. Seria aqui, né, um circuito fechado, porém não vai passar pelo filamento da lâmpada, deveria entrar pelo outro terminal da lâmpada, que é essa extremidadezinha de baixo aqui. Então a gente exclui esse 6 também. O 7, a gente consegue sim um fluxo de elétrons aqui, ó, tá? Porque eu tenho este terminal ligado no ponto, a parte enrugadinha aqui, né? São dois terminais da lâmpada. A parte enrugada, ela tá ligada sim no ponto positivo da pilha. E aqui, olha, o outro terminal está ligado no ponto negativo. Então a gente tem 1, né? No caso 3 e 7. Letra D. Bom, bem tranquilo, né, pessoal? Com isso daí a gente está finalizando o PET volume 2 para o terceiro ano EJA. Tá? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a resolver as atividades, tenha dado uma esclarecida no conteúdo. E, né, vamos esperar agora. Bons estudos para todo mundo, tá? Um abraço e fiquem com Deus.